belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Tempo, lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Tempo, lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio,
adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu, sou teu. Graça e paz, amada igreja, louvado seja Deus por esse dia, boa noite a todos. É com muito carinho, mais uma vez estamos realizando este culto, com a ausência de vocês aqui no templo, mas a saudade já é grande, como gostaria de abraçar todos, mas se sintam abraçados, lembrando que vocês todos são amados, queridos do Senhor. E o Senhor nosso Deus está preservando a igreja dele. E também está ensinando para as grandes dificuldades que nós vamos enfrentar, as grandes perseguições. Então é uma forma carinhosa de Deus de nos tratar. Então nós estamos reunidos como igreja do Senhor, em todas as partes dessa cidade. Então eu quero que você agradeça ao Senhor por esse momento precioso. E dizer aos irmãos que preservem suas vidas, né? Cuide, a palavra de Deus que a gente tem que cuidar de si mesmo. Cuide de si e cuide dos outros. Isso é importante. Lavar as mãos, fazer a higiene necessária, o álcool gel que é importante. Deixe seu sapato, né, que você usa para ir à rua fora da sua casa. Tá certo? Então entre descalço na sua casa. Isso é uma preservação muito importante. Esses cuidados são importantes, né? Aquilo que você usa na rua, deixe, certo? Inclusive há recomendações. Então vamos ouvir todas as recomendações do ministro da Saúde, todas as nossas autoridades, e então com o objetivo de preservar a vida, principalmente dos idosos. Então gostaria de conclamar a igreja, a obediência. Tá? Quero dizer também à igreja que nós estamos aqui no culto, então tudo aqui está sendo higienizado, certo? Então estamos preservando a distância. Fique tranquilo, sabe? Fique tranquilo, e tudo está sendo feito como deve ser feito, tá? E eu quero também informar a igreja que nós temos aqui uma equipe maravilhosa do Ministério de Homens, né? Homens, vai ter mulheres também, né, que vão ajudar nesse sentido, mas já tem uma equipe de homens pronta para ajudar todos os idosos que não podem sair de suas casas para fazer compra, fazer um pagamento, para comprar um medicamento. Então o Ministério de Homens, o irmão Ardiles, já está montando, já de todos os bairros tem alguém, tá certo? Tem alguém que pode ajudar você, para você não precisar sair de casa. Tá? Louvado seja Deus. Então isso é a igreja do Senhor, igreja que ama, igreja que cuida, tá? Também eu quero conclamar a igreja para a gente formar um kit. Então, pode ser de cesta básica, mas também um kit de higiene, biscoito, bolacha, coisas não perecíveis, para a gente distribuir com a turma aqui do pão
da Vida e outros, né, aqui ao redor da igreja, no bairro dos Coelhos. Então a gente precisa ajudar pessoas desempregadas e também as pessoas que estão aqui nas marquises, né, da nossa cidade, e que precisa de um cuidado necessário, porque também nós precisamos ajudar eles, para não atingir também todos nós, tá? Então a igreja, lembrando a igreja de Atos, aqueles que tinham, ajudavam aqueles que não tinham. Então vamos fazer isso. Então agora é hora de orar, é hora de nos unir para abençoar aquelas pessoas que precisam, tá? E nos guardar para que esse vírus possa ir embora, tá certo? E não dizimar muitos adultos, principalmente idosos da nossa cidade, de nossa cidade. Que Deus abençoe todos. Vamos agora, queridos, na sua casa mesmo, aí com os seus, ajoelhe onde você estiver. E ore pela cidade, ore pela nação, ore pelo mundo, né? Quantas pessoas que perderam seus entes queridos. Então é terrível isso, né? Quem perdeu o seu ente querido. Então nós temos amigos que estão também nos hospitais, e que Deus tenha misericórdia, inclusive com o vírus, né? Temos um amigo em Brasília, né? Um ex-diretor do Colégio Americano Batista, o Biratã, que o Senhor possa ter misericórdia dele, cuidando dele, e outras pessoas que a gente conhece e que foram atingidas, né? Que a gente não pode deixar de orar. E orar pelos nossos idosos. Ore pelos idosos agora, principalmente da sua casa. Então preserve, evite visitar, né? Não leve o vírus para eles. Isso é a recomendação. Cuide, né, dos idosos da sua casa, cuide dos seus, tá? Então tudo que a gente puder fazer. Oremos pelas nossas crianças, oremos também por todos os profissionais que estão trabalhando neste momento, né? Principalmente todo o pessoal da área médica que estão nos hospitais, os nossos enfermeiros, médicos. Então toda a turma aí, equipe de frente, e que estão vulneráveis, né? Então que Deus tenha misericórdia de todos eles e guarda os familiares deles, que o Senhor abençoe todos eles. Querido, pedimos bênção para a nossa nação. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta, porque esse é o momento que a gente pode dizer com a alma lavada, que nós elevamos nossos olhos para os montes. De onde virá nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ó Senhor, nós aguardamos a Tua intervenção. Nós aguardamos, Senhor, o Teu cuidado. Nos submetemos, Senhor, à Tua soberania. Ó Senhor, reina, Senhor, em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua presença, buscar o Senhor em primeiro lugar. E as coisas essenciais da nossa vida serão acrescentadas, Senhor. Ajuda, Senhor, ó Pai, cultivar o culto doméstico, cuidar dos nossos filhos, amar os nossos cônjuges. Que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de quebrantamento, um momento de se humilhar diante da Tua potente mão, porque sabemos, Senhor, que no momento oportuno o Senhor vai exaltar nossas vidas. Tenha misericórdia de nossa nação, dos nossos governantes, do presidente da República, do nosso ministro de saúde, e todas as recomendações que estão sendo feitas, Senhor, que sejam obedecidas pelo nosso povo, Pai. Misericórdia da nossa nação, misericórdia para os outros países, Senhor, e principalmente a Itália, Senhor. Quantas pessoas sendo mortas, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ó Pai, guarda a Europa, guarda a Ásia, guarda a África, Senhor, guarda todas as nações. Misericórdia, Senhor. Que todo joelho se dobre no nome de Jesus. É isso que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ter aquele momento precioso da nossa igreja. Então celebre. Se você quiser até ficar em pé em casa, fique em pé. Celebre, grite, cante.
Tá? Isso é importante. Celebre ao Senhor. Graça e paz de Jesus, igreja. Boa noite para você que está nos assistindo em mais essa transmissão online. Todos os domingos fazemos aqui na igreja aquele momento gostoso de comunhão que a gente pode abraçar os nossos irmãos. A gente não vai fazer esse momento, claro que nós não estamos aqui na igreja, estamos cada um em suas casas, mas já aí da sua casa, a gente vai cantar uma música que eu sei que você conhece, para a gente sentir um pouquinho desse momento, matar um pouquinho da saudade. Meu irmão, com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro. E apesar das diferenças, em Jesus somos irmãos. Com você tenho aprendido como é maravilhoso o amor de Deus que nos faz ser parte um do outro. E apesar das diferenças, em Jesus somos iguais. Aleluia, em Jesus somos iguais, amém? Nós vamos cantar agora de todas as tribos. Vamos louvar ao Senhor e dizer que de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, todos exaltarão o nome do nosso Deus, aleluia? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja o Senhor, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós, tudo devemos dedicar ao nosso Deus. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cante conosco aí onde você está. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, glória a Deus.
Cristo Jesus presente sempre aqui. A gente sabe que Ele está presente em nosso meio. Ele está presente aí na sua casa. Ele está presente nesses momentos difíceis que a gente tem enfrentado. E a palavra de Deus no Salmo 37, lá no versículo 25, tem uma frase que é muito conhecida pela igreja do Senhor. Às vezes ela é tão conhecida, ela é tão recitada que a gente esquece da profundidade dela. Ela diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Igreja do Senhor, igreja nas casas, não esqueçam disso. Se você puder depois, leia esse versículo com tua família. Versículo não, o capítulo todo, 37. Lá no 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Como eu gosto dessa parte. Ele não diz o que vai fazer, ele não diz que vai fazer aquilo que você está esperando, mas ele diz que ele agirá. É hora da gente pôr em prática isso. Eu acredito que nessa situação o Espírito Santo de Deus está nos dando a oportunidade de colocar em prática aquilo que a gente canta, aquilo que a gente lê no discipulado, nos grupos pequenos, aquela música que você canta indo para casa, para o trabalho, no carro. É hora da gente colocar em prática essa palavra. E vamos cantar junto essa canção. A gente canta daqui, você canta daí da sua casa, canta de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pede ao Espírito Santo de Deus que enquanto você canta, o Espírito ministre no teu lar, no teu coração, na tua família. Justiça se levantará sobre tua vida. A destra do Senhor contigo estará. Vamos repetir isso? O sol da justiça se levantará sobre tua vida. Destra do Senhor contigo estará e mostrará o caminho em que deves andar nesses momentos difíceis. E se tropeçares, Ele te ajudará. O que temos aprendido? Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam, só parecem, muito maiores do que você possa suportar. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar, pode confiar. É a palavra de Deus que garante isso. Pode confiar. Pode confiar. Mostrará o caminho, e mostrará o caminho em que deves andar. Se tropeçares, Ele te ajudará. Nós cremos nisso. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado filho do Senhor. Mesmo que as lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi desamparado filho do Senhor.
lutas pareçam bem maiores do que você possa suportar. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. Aleluia. Podemos confiar no Senhor. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com a música que foi tema do nosso acampamento desse ano, que tem uma letra maravilhosa que Deus inspirou pessoas aqui, os irmãos da nossa igreja, para juntos, poderem compor essa música. E o refrão dessa música diz assim: fui chamado para viver uma vida de santidade e nesse mundo uma luz. Que sejamos luz onde nós estamos, que possamos viver em santidade para a glória do nosso Deus. Meu trabalho resulta da fé, meu esforço é fruto do amor. Minha perseverança vem da esperança em Jesus. O evangelho que eu quero viver vai além da retórica em mim. É vivido em ações, me doando em amor para servir. Coragem para viver o evangelho de um modo que as pessoas conheçam Jesus. Vivendo neste mundo em trevas, sendo pela graça de Deus uma luz que brilhar. Fui chamado pra viver uma vida de santidade neste mundo da luz, consagrando meu agir, purificar o meu coração no amor de Jesus. Muito em breve Jesus voltará, preparado e alegre estarei. Mesmo em lutas ou dor, sempre vou me alegrar no Senhor. Todo tempo ser grato a Deus, todo dia orar com fervor, para que o fogo do Espírito não se apague em mim. Coragem para viver o evangelho de um modo que as pessoas conheçam Jesus. Vivendo neste mundo em trevas, sendo pela graça de Deus uma luz que brilhar. Fui chamado pra viver uma vida de santidade neste mundo uma luz, consagrando meu agir, purificar o meu coração no amor de Jesus. Purificar o meu coração no amor de Jesus. Aleluia. Vamos juntos agora. Queria convidar você, aí mesmo da sua casa onde você está, que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento, que você pudesse se conectar com o Senhor. Nós vamos agora entoar um louvor de adoração ao nosso Deus. Que seja realmente um momento que você possa estar adorando ao nosso Deus. Que essa noite o Senhor possa estar aí na sua casa com você, junto com a sua família. E nós vamos cantar: Pai, nós te adoramos. O nosso Deus, Ele vai continuar sendo esse Deus maravilhoso, independente do que aconteça. Se vier chuva, se vier trovão, se vier tempestade, o nosso Deus vai continuar sendo soberano sobre toda a terra. Tudo está sob o seu controle, e a Ele nós só devemos adoração. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus.
nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque és maravilhoso, justo e fiel. Tu és santo e poderoso, Criador da terra e céus. A ti seja o domínio, a glória e o louvor, para todos sempre. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque és maravilhoso, justo e fiel. Tu és santo e poderoso, Criador da terra e céus. A ti seja o domínio, a glória e o louvor, para todos sempre. Porque és maravilhoso, justo e fiel. Tu és santo e poderoso, Criador da terra e céus. A ti seja o domínio, a glória e o louvor, para todos sempre. Porque és, só Ele é, porque és maravilhoso, justo e fiel. Tu és santo e poderoso, Criador da terra e céus. A ti seja o domínio, a glória e o louvor, para todos sempre. Pai querido, está nas tuas mãos, Senhor, o controle, Pai, o domínio sobre as nossas vidas, Pai. Está nas tuas mãos, Senhor, o controle sobre toda a terra, Jesus. Nós descansamos no Senhor, Pai, porque sabemos que Tu és maravilhoso, Deus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. Deus, nós estamos na total dependência do Senhor. Pai, faz como Tu queres, Jesus, sobre a terra, sobre as nossas vidas, Pai. Deus, nos colocamos disponíveis, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja viva, Pai. Pela Tua igreja atuante, Senhor Jesus. Pela igreja que se doa, Pai. No mínimo detalhe, em ir em um lugar comprar algo para um irmão que precisa, Senhor. Nisso nós podemos perceber Jesus. Ver Jesus através das atitudes, Senhor, do amor no qual o Senhor nos ensinou, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. A Ti seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Porque és maravilhoso, justo e fiel. Tu és santo e poderoso, Criador da terra e céus. A Ti seja o domínio, a glória e o louvor, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre.
Aleluia, aleluia. Pastor Joel. Meus queridos, vamos fazer aquele momento especial que fazemos sempre, todos os domingos, que é a entrega dos nossos dízimos e ofertas para o sustento da casa do Senhor. Essa é a promessa de Deus, que Ele vai abrir as janelas do céu para a nossa vida, né? E a casa do tesouro não pode faltar o mantimento. Precisamos honrar com todos os nossos compromissos. E por isso conclamamos a igreja a você não deixar de dizimar, não deixar de ofertar. E temos algumas formas que você pode fazer isso. Então você pode ver aí, olha aí como contribuir. Você está vendo, tem o CGC, o CNPJ, aliás, da igreja, e 2 bancos que você pode através do seu aplicativo, o banco, o Bradesco, o Banco do Brasil, tem o nome da conta que você pode transferir, certo? Aquilo que Deus colocou no seu coração, o seu dízimo e sua oferta. E você também pode ligar para esses números, né? O número da igreja, 32 23 30 50, como 99 606 7985, que é o WhatsApp. E você pode mostrar no WhatsApp e descrever a sua oferta e o seu dízimo, ou repasse para o Agir, para o Agem, né? Para o Desafio Jovem. Você pode descrever o seu dízimo. Isso é importante para a tesouraria da igreja. E se você não tem cartão, e se você não usa aplicativo, WhatsApp, então você pode ligar para a igreja, ou ligar para a igreja, que vai ter um mensageiro que vai na sua casa, que vai junto de você, que vai buscar a sua oferta para ser entregue aqui na tesouraria. Um mensageiro credenciado pela tesouraria da igreja, tá certo? Então você não tem nenhuma desculpa para que possamos não deixar de ofertar ou dizimar. A igreja precisa continuar. A igreja não está parada. A igreja, então, está em movimento. E Deus, nós precisamos abençoar os nossos irmãos, o Desafio Jovem, o Agir, o Agem. Então, inclusive, esse é um momento que muita gente deixa de ajudar, né? Por causa da dificuldade financeira. Então, quem pode, ajuda mais, tá? Então, conclamamos a igreja a honrar com os dízimos e com as ofertas, para que a igreja continue servindo como sempre foi durante todos esses anos, tá? Eu quero pedir a você para que você não deixe de contribuir e ore por isso. Vamos cantar juntos o hino A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Gosto muito desse hino. Se você puder correr aí em casa, pegar o Cantor Cristão, é o número 1. Se você tiver o HCC aí em casa, é o número 8. E esse hino fala da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Deus Emanuel no meio de nós hoje em dia, nos dias de hoje, é a presença do Espírito Santo. E vamos louvá-lo com esse hino. Supremo benfeitor.
bênção nessa agora. A ti, Deus Trino, poderoso Deus. Olha o que a palavra diz. Estás presente Aí na sua casa. juntos E olha o que ele faz. a ministrar as bênçãos lá do céu. Por isso a gente diz: amém. Pastor Douglas. Graça e paz, queridos. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando essa transmissão pela internet. Que Deus abençoe profundamente sua vida. Que esse seja um tempo de edificação para toda a igreja. Um tempo bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. Como dizia o pastor Joel, é muito difícil a gente chegar nesse ambiente de domingo e ver os bancos vazios. E não poder dar um abraço nos irmãos. A gente se emociona com isso. A gente também vai se alertando daquilo que o pastor Joel pregou hoje de manhã, a respeito da volta de Cristo, né? Os sinais estão acontecendo, estão vindo. E a gente, na verdade, a gente liga o botão de alerta para dizer: Jesus está voltando, a gente precisa se preparar, precisamos pensar nisso todos os dias, como está a nossa vida e o que a gente tem feito para adiantar essa volta de Cristo. E diante disso tudo que estamos vivendo, muita coisa rouba a nossa alegria. Muita gente acaba na adversidade sendo tomado pela insegurança, por um sentimento de tristeza. Eu estava observando algumas pessoas relatando, o medo de ser tomado por depressão nesse tempo. Porque vai ter que enfrentar um tempo de isolamento social. E a pessoa é acostumada a todo dia sair de casa, ter aquela rotina. E agora, como enfrentar esses dias? Como passar esse tempo de isolamento? Como viver esses dias e manter o nosso foco, a nossa esperança e principalmente a nossa alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força. E a gente vai basear nossa reflexão nessa noite justamente sobre isso, sobre a alegria na adversidade. E a gente vai pensar junto com o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses. Porque nessa carta, o apóstolo Paulo ele nos apresenta lições profundas que a gente deve viver em tempos de adversidade. O apóstolo Paulo, a gente sabe, ele sofreu muitas situações difíceis durante toda a sua vida. Ele, quando aceitou o evangelho, ele não foi aceito pelos próprios cristãos, que tiveram dificuldade em acreditar que realmente ele tinha se convertido, e ele não era apenas um infiltrado no meio deles. E por isso ele foi perseguido. Ele foi perseguido também quando ele foi apedrejado. E de tal forma que ele chegou a desmaiar, a ponto que as pessoas acreditavam que ele estava morto. O apóstolo Paulo, ele foi preso, açoitado várias vezes. A gente tem o caso famoso que ele canta no calabouço de uma prisão, junto com Silas, e ali as correntes, os grilhões são soltos e ele pode então sair daquela cadeia. A gente sabe da história da última prisão de Paulo, que ele
a caminho de Roma, o barco naufragou. E ele, pela graça de Deus, sobreviveu, nadou até uma ilha. E nessa ilha, na tentativa de se esquentar ali, depois de enfrentar um mar gelado, catando gravetos, uma cobra pica ele. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades. E quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso também. A gente não sabe em qual momento necessariamente ele estava preso. Alguns acreditam que ele estava preso em Éfeso ainda. Outros acreditam que ele já estava preso em Roma, aguardando a sentença de ser julgado. E a gente sabe pela história que ele foi condenado e decapitado. Mas o interessante é o que a gente aprende com as lições de apóstolo Paulo nesse livro de Filipenses. Que meio que está todo mundo assim hoje, né? Está preso nas suas casas. A gente não pode sair. A gente tem que ficar ali confinado para evitar a disseminação dessa doença, algo invisível, que a gente não sabe onde tem e onde não tem. E o melhor recurso é a gente decidir ficar em casa. É claro, todos devemos tomar esta posição. Mas como nesse tempo não permitir que a alegria fuja do nosso interior? Que a alegria do Senhor seja constante em nossa vida? Como não permitir que as preocupações nos assolem? Ou que a convivência ali gere questões complicadas, a ponto de essa convivência dentro de casa pode se tornar até um inferno. Quero orar nesse momento, antes de começar a meditar diretamente na palavra, antes dessa leitura. Convido você a fechar os seus olhos e orar juntamente comigo. Senhor de amor, de graça, nós entregamos a Ti, Pai, todo esse culto, tudo que está acontecendo aqui, é para o Teu louvor, é para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. E que a Tua palavra, escrita pelo Teu servo Paulo, possa vir de encontro à nossa realidade agora, nos dando alegria de viver, Pai, nos dando direcionamento de como agir nesse tempo tão difícil, tão conflitante, que a gente tenha instrução do Teu Espírito Santo e que essa palavra seja direcionada por Ele, em cada coração, em cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar então para que você abra sua Bíblia no livro de Filipenses. E nós leremos no capítulo 1. Não será apenas um texto base, nós teremos 4 textos a respeito desse assunto, porque a gente vai fazer uma abordagem mais ou menos um pouco mais ampla do livro, aliás, apenas do capítulo 1 e capítulo 2. Mas esse livro, é claro que nós não vamos esgotar as mensagens e as chaves preciosas que a gente encontra nele, mas a gente vai refletir em algumas delas. Filipenses 1, a partir do versículo 3. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, nessa carta, escrevendo aos Filipenses, ele disse que a alegria dele era que não importava se ele estava preso, não importava a limitação dele, não importava se ele não iria conseguir chegar até a cidade de Filipos para compartilhar com aqueles irmãos a respeito do Evangelho. O que importava, na verdade, e o que trazia alegria a ele, era saber que o Evangelho ele não é limitado às circunstâncias. O Evangelho ele não é limitado ao coronavírus. O Evangelho ele não é limitado a uma situação de quarentena.
O Evangelho não é limitado a essas 4 paredes. O Evangelho não é limitado à internet. E o Evangelho, a igreja vai continuar agindo. E isso a gente precisa afirmar nosso pensamento nessa certeza de que o Evangelho vai parar de expandir na volta de Jesus Cristo. Até lá, o Evangelho vai continuar sendo pregado. E Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida para que isso aconteça. A gente se alegra quando lê os depoimentos, hoje, por exemplo, do culto pela manhã, os irmãos agradecendo, dizendo como foi bom acompanhar pela internet o culto que aconteceu lá na igreja. Obrigado, meus irmãos que se dedicaram em estar ali servindo a igreja com esse culto. Amém. E eu vejo também vários irmãos, o Ministério da Juventude se movimentando para que o Evangelho também continue avançando, fazendo vídeos, fazendo conferências, para que os grupos pequenos, os discipulados continuem. Sabe, eu vejo, por exemplo, o Pipa, Messinho fez um vídeo muito legal, mandando a tarefinha para as crianças pela internet, para que os pais façam com eles essa lição de hoje do Pipa. É muito interessante, é muito legal isso. Realmente nós não podemos dizer o que vai ser o amanhã. Se vamos ficar muito mais tempo confinados, se a nossa estrutura social como conhecemos, ela vai desfalecer, se nós teremos que daqui a uns anos, ou daqui a uns dias, ou daqui a uns meses, deixar de nos reunirmos como igreja em templos, em salões como esse, e a gente tem que se reunir nas casas, escondidos, eu não sei. Mas de uma coisa a gente tem que ter certeza, e ter alegria nisso, que o Evangelho, ele vai continuar se expandindo, porque essa é a vontade do Senhor. Entenda isso. Que isso não entristeça o seu coração. O Evangelho, ele vai continuar, e ele não é limitado às circunstâncias humanas. Era isso que Paulo estava falando. Eu me alegro, porque embora eu estou aqui preso, aguardando sentença, eu sei que o Evangelho está sendo pregado. E no versículo 6 ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele o dono da obra. É Ele o dono da obra. Se alegre nisso, meu irmão. Se alegre nisso. Deus vai completar essa obra. O segundo texto que eu quero convidar você a ler junto comigo é no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 18. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe que esse texto, ele é muito profundo, se a gente for meditar nele, parar para debruçar no que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele estava enfrentando ali com os irmãos de Filipe, que algumas pessoas estavam pregando o Evangelho, mas nessa ocasião, se aproveitando que Paulo estava preso, estava difamando Paulo, falando mal dele. E estavam pregando o Evangelho por motivos egoístas. E você imagina que situação mais complicada a de Paulo. Ser preso injustamente e saber que onde ele pregou o Evangelho, tem um grupo de pessoas
trabalhando para difamar o nome de Paulo. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas estavam pregando acerca de Cristo. E o entendimento de Paulo é maravilhoso e foge um pouco daquilo que a gente está acostumado a encarar em nossos dias. De ver pessoas que estão realmente preocupados com as suas imagens ou com suas expectativas. Mas Paulo entendeu, e a alegria dele repousa em saber que a obra do reino de Deus é maior que as nossas expectativas pessoais. Paulo mesmo disse, né? Pensai nas coisas que estão do alto. Quem tem a cabeça lá no alto, nas coisas do reino de Deus, e os pés aqui na terra, porque aguarda a vinda de Cristo, ou o dia quando nós morrermos, nos encontrarmos com Ele, quem vive assim, tem uma dimensão muito maior dos acontecimentos, do que estamos vivendo hoje. Se vivermos na expectativa do agora, na expectativa dos nossos planos, na expectativa daquilo que eu estava sonhando até então, então é tempo de se desesperar. Então é tempo da gente se alarmar e, não sei, talvez é tempo de depressão, é tempo de se angustiar. Mas se a gente tem uma mentalidade de olhar para as coisas do alto e entender que não interessa o que vai acontecer comigo, o que interessa é que a obra do reino de Deus seja expandida. E o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho em minha vida para servir a Deus como ferramenta, num propósito de alcançar o objetivo de Deus, não o meu objetivo. Nós vivemos, o propósito da nossa vida é que a gente faça cumprir a vontade de Deus. E não o propósito da vida de Deus é fazer Ele cumprir a nossa vontade. Talvez aí resulta a chave de muito desespero. Das pessoas não entenderem a diferença dessas coisas. Porque em muitos lugares se prega o evangelho justamente assim. Como se Deus fosse um garçom com uma bandeja dizendo, meu filho, o que você quer agora que eu possa lhe servir? Mas não é para isso que nós estamos aqui. É interessante a concepção de Paulo, porque Paulo ele diz, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Se eu vou morrer, que Cristo seja glorificado. Se eu for viver, que Cristo seja glorificado. Essa é uma dimensão que depende da nossa fé em acreditar que o que está preparado para nós é muito maior do que tudo aquilo que nós pensamos a nível terrestre. Deus ele tem algo muito maior para os seus, que extrapola a dimensão humana, a dimensão terrestre. E Paulo, como chegou a esse entendimento, ele entendeu que o reino de Deus, a obra do reino de Deus é mais importante. Sabe, num momento de incerteza, num momento em que a gente não sabe do que vai ser a nossa vida daqui para frente, eu sei que tem muita gente que tinha sonhos para esses dias. Algumas pessoas tiveram que desmarcar um casamento, outros tinham a expectativa de começar o emprego na segunda-feira, outros realizar algum sonho, algum projeto, e de repente, diante dessa situação toda, não sabe o que fazer. Mas se apegue na vontade de Deus, querido. Se apegue, porque Ele tem o melhor para você. Sabe, é Ele que vai sustentar as nossas vidas. É Ele que vai nos dar o direcionamento do que nós precisamos e devemos fazer. Para isso a gente precisa se unir a Ele, em oração, em leitura da palavra, pedir para que o Espírito Santo nos oriente, nos norteie, seja a nossa bússola nesse tempo. Capítulo 2 agora, a partir do primeiro versículo, eu quero ler com vocês também, até o versículo 4, diz assim:
Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é um tempo de vivermos em um ambiente em que a gente precisa que aquele lugar esteja em harmonia. E o que a gente aprende de Paulo aqui é a alegria de viver em um ambiente harmonioso. Tem muita gente preocupada como vai viver esses dias em casa, porque tem um problema sério com o irmão. Tem muita gente preocupada como vai viver esses dias em casa, porque o relacionamento pais e filhos não está bom. O relacionamento entre esposo e esposa não está bem. Ou qualquer outra pessoa do seu convívio. E aí, a gente se aproveitando na nossa rotina frenética, de correr para todos os lados, e sair logo de manhã para trabalhar, e voltar tarde em casa, e ter pouco tempo de comunicação uns com os outros, retarda o processo de restauração do ambiente familiar. Meus irmãos, acredite nisso, Deus está usando esse tempo para você restaurar a sua família, para você restaurar o ambiente da sua casa, o ambiente familiar. Sabe, para que vocês se entendam, para que haja perdão, para que haja renúncia, para que haja uma decisão em se humilhar, em se submeter, como o texto diz aqui, considerar os outros superiores a você. E interessante que o versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Esse texto de Filipenses capítulo 2, na teologia cristã, ele é muito estudado. E ele é muito famoso e rico também. É conhecido como a kenosis, o esvaziamento de Jesus Cristo. E o que é isso? É a ideia que Paulo está trazendo, é que para Jesus Cristo sair da sua glória, como Deus, com todos os seus atributos, ele teve que se esvaziar de si mesmo, para poder se encarnar como um ser humano, e se tornar homem, e um homem servo, sofredor, capaz de suportar dores que nem eu e nem você seríamos capazes de suportar, como carregar o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E Jesus fez isso. Jesus saiu, deixou todo o seu esplendor de glória, o ambiente de adoração, o ambiente de veneração, o ambiente de louvor que ele tinha na eternidade. Desculpe, que ele tem na eternidade. Mas ele abdicou disso para se encarnar e tornar um ser humano. Ele era Deus, não estou dizendo que ele deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou para que pudesse se submeter a todas essas condições humanas. Imagina, o rei de toda a criação, o Senhor dos céus e da terra, todas as coisas estão debaixo do seu domínio, todo o poder está em suas mãos, toda a autoridade está submetida a Jesus Cristo. E ele teve a humildade de se submeter, se tornar um servo, se tornar homem, ir obediente até o caminho da cruz, até o caminho da morte. Ele não usou com usurpação que ele acreditar ser Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Mas essa atitude de humilhação de Deus, de Jesus Cristo, Paulo usa como exemplo para nós. Se Deus foi capaz,
se Jesus Cristo foi capaz de fazer o que Ele fez para alcançar a minha vida, para alcançar a sua vida, você é incapaz de se submeter e se humilhar e chegar ao seu próximo e dizer: me perdoe, eu errei com você. Você é incapaz de dar o primeiro passo, de se humilhar e tentar reconstruir um relacionamento em casa, de tentar restaurar. É isso que Paulo está falando aqui. É claro que o direcionamento da palavra de Paulo está sendo aos irmãos da igreja de Filipe. Mas nós podemos usá-la agora nesse contexto familiar. Se Jesus Cristo fez o que fez, será que você não pode se humilhar também e dar esse primeiro passo de restauração na sua família? Aproveitar esse tempo para que haja cura entre vocês, para que um tempo que poderia ser um inferno ou uma solidão, porque cada um isolado no seu canto, possa ser um ambiente de graça, de alegria, de louvor a Deus, de culto, de crescimento mútuo. Abençoe a sua família, meu querido. Não permita que o diabo continue tirando proveito do isolamento que vocês tinham um do outro, devido à liberdade de poder sair e vir em todo momento. Talvez você está usando esse tempo para curar a sua família. E eu creio nessa palavra. E eu creio que você pode usar dessa ferramenta, se humilhando e tomando as atitudes para que haja restauração no seu lar. Assim aconteça em nome de Jesus. E por último, a gente tem a história de Epafrodito. Está lá no final do capítulo 2 de Filipenses. Paulo conta que ele recebeu a visita de Epafrodito, porque os irmãos de Filipos, ao descobrirem, ao saberem que Paulo estava preso, enviou esse irmão Epafrodito até o local onde ele estava preso, com doações, com mantimentos. E ali, Paulo recebeu desses irmãos. Diz assim no versículo 29 e 30. Paulo envia novamente Epafrodito para esses irmãos. Diz assim: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse. Porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Esse texto tem tudo a ver com o que a gente está passando agora. Uma igreja que não tinha condições de doar, de dar, mas uma igreja que tinha a alegria de servir uns aos outros em solidariedade. Eu penso e que a gente pode estar encaminhando para momentos de muita dificuldade. Nossa igreja está pensando, está planejando, se programando juntamente com o Ministério de Homens, ajudar os idosos, ajuda as pessoas que não têm para onde ir, que não têm mantimentos, a criarmos um kit para que essas pessoas possam ser atendidas nesses tempos difíceis. E o mundo lá fora está pregando algo completamente inverso a isso. Está pregando: cada um cuide dos seus, cada um cuide-se de si. Então a gente está vendo muitos vídeos, por exemplo, na internet, de gente que chega no supermercado e esvazia toda a gôndola para si. E enche o carro pensando que, se faltar, pelo menos eu terei para mim. Para mim, para a minha família. E isso só é um cenário, o início de um cenário do que acontece quando as pessoas são tiradas da sua ordem, daquilo que elas têm como convicção de estabilidade social. A estabilidade social do cristão chama-se Jesus Cristo. Ele é a rocha sobre a qual os nossos pés estão firmados. E solidariedade, os irmãos de Filipos, mesmo tendo pouco, mesmo não podendo,
enviaram Epafrodito para Paulo, com mantimentos para suprir ali Paulo. E Paulo recebe esse irmão com muita alegria, e no final dessa carta, no capítulo 4, ele expõe essa alegria de estar recebendo todos esses mantimentos e agradece a esses irmãos. Mas é daí que vem o texto também, que a gente é tão que por nós é tão conhecido, e que por nós é recitado muitas vezes de maneira equivocada, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele dizia o seguinte, que embora ele recebeu todas aquelas doações e tenha se alegrado com aquilo, mas ele já estava acostumado a viver em situações em que ele tinha fartura e em situações em que ele tinha privação. E ele estava acostumado em viver em toda e qualquer situação. E que Deus o sustentava em todas as situações. Daí, tudo posso naquele que me fortalece. Nesse tempo, meus irmãos, é tempo da gente olhar para a necessidade uns dos outros. E repartir o pão. E ajudar e contribuir uns com os outros. Mas e se faltar? Tudo posso naquele que me fortalece. A minha rocha é Jesus Cristo. Eu obedeço a Ele, eu faço o que Ele me manda fazer. E a minha vida eu presto contas a Ele. E pela fé eu sei que serei sustentado. Pela fé eu sei que o que importa não são as minhas certezas e convicções do agora, mas a certeza e a convicção de que um dia nós veremos. Se não veremos, nós encontraremos com Ele nos ares. E aí nós teremos em abundância tudo aquilo que Ele prometeu através da sua palavra para as nossas vidas. Interessante que Epafrodito, quando visitou Paulo, foi acometido de uma doença que quase o matou. E diz assim, no versículo 27, de fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. A misericórdia de Deus, a graça de Deus há de nos alcançar quando nós nos dispusermos a fazer o que nós precisamos fazer. Ele sabe de todas as nossas limitações. Ele sabe até aonde nós podemos ir. E Deus teve misericórdia de Epafrodito e teve misericórdia de Paulo. Mas a obra não deixou de acontecer. Sabe, é tempo da gente mudar a nossa forma de pensar. É tempo da gente se alegrar no Senhor. Se alegrar na certeza de que essas coisas que estão acontecendo retornam para os sinais de que Jesus Cristo está voltando. E a gente nisso se alegra. De que Jesus Cristo virá e restaurará toda a humanidade, toda a criação, vai restaurar para um novo céu e uma nova terra, para que a gente viva nele. E assim, dias gloriosos, aí sim, dias de prazer, dias de alegria. Que Deus complete em seu coração a alegria de viver. Que a alegria nele seja a sua força. Que você encontre nele as razões por se alegrar. Que a tristeza e a depressão e pensamentos negativos venham se afastar de você. Que você seja inundado da presença do Espírito Santo de Deus para manifestar alegria em você no mundo caótico, no mundo que se desespera. Que você possa ser luz. Que a luz de Cristo venha brilhar através de você, no meio que você está. E assim nós vamos expandir ainda mais a obra do Senhor. Vamos orar e falar com Deus. Quero que você feche os seus olhos, aí na sua casa mesmo. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com as informações que você está recebendo. Cuidado com o conteúdo que você fica alimentando sua alma diariamente. Precisamos nos informar? Sim, nós precisamos. Mas a gente precisa se alimentar daquilo que edifica as nossas vidas. Se alimente da palavra de Deus.
se alimente daquilo que vai trazer vida, fonte de vida no seu interior. Para que em tempo de escassez você seja um canal de bênção ali para outras pessoas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, por esse tempo em que nós pudemos ser edificados por Ti e pela Tua palavra. Senhor, que a alegria do Senhor possa inundar cada casa, cada coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa noite, ó Pai, ou ouvirão a gravação no decorrer dos dias. Senhor, que os nossos pensamentos possam ser convertidos aos Teus pensamentos. Que a gente possa pensar coisas do alto e não nos atrelar apenas as coisas aqui terrenas. Que a gente possa buscar em Ti o entendimento, Senhor, da nossa realidade. De entender que a realidade espiritual das coisas é muito mais profunda. E que o Senhor tem algo muito mais grandioso e muito mais maravilhoso do que qualquer momento que nós possamos viver aqui de alegria. Pai, que o Senhor traga conforto e consolo aos necessitados, àqueles que estão aflitos. Que o Senhor tranquilize o coração dos irmãos dessa igreja. Que o Senhor traga paz e que o Senhor proteja, meu Deus, todos os irmãos dessa igreja, aonde eles estiverem, Senhor. Que a Tua mão possa estar ali protegendo, guardando cada um contra essa doença, meu Deus. Assim nós te pedimos, e dá a gente uma semana abençoada, uma semana de alegria, uma semana cheia do Teu Espírito. Que a Tua igreja te procure, te busque incessantemente nesses dias. Que haja paz nos nossos lares. Que haja restauração dos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma semana de alegria e de paz. Amém. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de Ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de Ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Me curvo diante de Ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto da graça, do amor que me basta, sou fruto
do amor que me basta. Sou teu, sou teu. Tenha uma semana debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe você e sua família. Mas pra onde fugirei do meu Senhor? Daquele que com sangue me comprou, que sabe o que penso e aonde estou. E mesmo sendo um falho pecador, Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Depois de tudo que eu já vivi, o que passei, o que eu fiz, por muitas vezes eu tentei fugir e até pensei em desistir. Mas pra onde fugirei do meu Senhor? Daquele que com sangue me comprou, que sabe o que penso e aonde estou. E mesmo sendo um falho pecador, Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. E não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. Não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. E não existe nada neste mundo que me separe do amor do Pai. Não existe nada neste mundo